Êxodo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando, o menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é um dos hebreus? Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Pode se assentar. Aqui nós temos uma história conhecida, uma história que eu até já comentei um pouco dela hoje nessa reunião. Nós sabemos que Deus deu um sonho para José, que ele seria governador, que ele seria alguém grande, pessoas se curvariam diante dele. Nós sabemos que Deus queria colocar José lá no Egito como governador para salvar o seu povo, salvar o povo de Israel. E nós sabemos que isso aconteceu. José salva o povo de Israel e não apenas o povo de Israel. José salva a humanidade que morava naquela região. José, ele salva o Egito, porque veio 7 anos de fome. Se não houvessem se preparado para os 7 anos de fome que veio, o Egito teria também sido devastado e destruído. José preservou Israel, José preservou o Egito. Por isso, a nação do Egito e a nação de Israel, agora que estava lá dentro do Egito, valorizava muito José e a sua descendência. Era muito grato a José e a sua descendência. Quando nós entramos aqui no livro de Êxodo, o texto deixa bem claro que acontece uma grande mudança quando um dos faraós que sobe ao trono, já depois de décadas, já depois de centenas de anos, um dos faraós que sobe ao trono, não conhecia nada a respeito de José. E ele, como um rei, um faraó, começa a fazer um levantamento da situação da sua nação. Quantos homens, quantas mulheres, como é que está o exército. E ele percebe que a população dos israelitas estava muito grande ali dentro do Egito. E ele sente-se ameaçado, ele pensa, e ele comenta com os seus generais, com os outros administradores, ele diz: vocês já pararam para ver como esse povo cresce? Como esse povo desenvolve? Como esse povo não para de dominar a nossa terra e se expandir aqui dentro? Vocês já pararam para pensar que se, numa guerra que nós entrarmos, esse povo que está entre nós faz uma aliança com o inimigo, eles podem nos destruir? Vamos dar um ponto final nisso. Vamos dar um basta nisso. Como que nós vamos fazer isso? Ocupa o tempo desse povo, bota eles a trabalhar como escravo. E eles começam então a forçar trabalho escravo para o povo de Israel. O Egito manda a eles agora construir tijolos, estar envolvidos como escravo, opressão, opressão e opressão. Mas o texto diz que a bênção do Senhor era sobre o povo de Israel. E o povo continuava crescendo, desenvolvendo. Tinha um propósito naquilo ali. Então, Faraó, ainda indignado, ele dá um decreto para as parteiras do Egito. Chama as 2 coordenadoras principais e diz para elas: vocês fiquem ligados nas mulheres grávidas do Egito. Quando os nenéns forem nascer, vocês pegarem e verem que é um menino, que naquela época não tinha como ver antes,
Vê que é um menino? Lance no rio, mate os meninos, só deixa as meninas viverem. Então, essas parteiras, elas dizem para o faraó, vamos fazer isso. Mas o coração delas temia o Deus dos israelitas. Elas conheciam, já de ouvir falar, e quem sabe, não podemos aqui afirmar, mas eu pressuponho que já tinham visto muitas coisas acontecer através da mão desse Deus lá. Elas sabiam que não podia se meter contra esse Deus. Então, elas não cumprem o mandato do faraó. Elas deixavam os meninos viver. O faraó, indignado, chama elas e diz, vocês estão tirando com a minha cara? Vocês receberam uma ordem, mata os meninos dos hebreus, mata os meninos do povo de Israel, e vocês estão deixando eles viver? Então elas falaram, Senhor, as mulheres hebreias são diferentes das daqui do Egito. As egípcias parecem que são mais fracas. As hebreias, quando a gente chega, o neném já está na mão delas. Elas parecem que têm um parto muito mais fácil. Então, Faraó agora ele emite um decreto. Está lá no versículo 22 do capítulo 1. Um decreto agora para o povo egípcio. Agora é vocês. Vocês vão fiscalizar. Fiscalizem o povo de Israel. Fiquem de olho nas mulheres grávidas. E fiquem de olho no nascimento. Se for menino, vocês têm a ordem do rei, do faraó, para jogar esses meninos no Nilo. Vamos matar os meninos egípcios, israelitas. Essa era a ordem do faraó, o rei egípcio. O texto vai dizer que nesse contexto todo tinha um casal. Um homem da tribo de Levi chamado Anrão e a sua mulher chamada Joquebede. Quando surge esse decreto, eles já tinham 2 filhos. Eles já tinham um filho mais velho chamado Arão, o pai era Anrão, o filho mais velho, Arão. E eles tinham uma menina chamada Miriam. É bem provável que os israelitas, ao verem os seus filhos meninos serem jogados no rio Nilo, se cuidavam muito. Nenhuma mulher queria mais ter um menino, porque ia amar, criar expectativas, e de repente vinham os egípcios, tomavam e lançavam no rio. Mas no ventre de Joquebede nasce um temporão, um menino, e ela fica grávida. E o texto vai dizer que quando Joquebede pega aquela criança, percebe que é um menino, o texto vai dizer assim, olha o que diz no verso 22. Vendo ela que era formoso o menino, escondeu por 3 meses. Aqui já está a primeira lição que eu gostaria que você entendesse. Se você quer desfrutar dos propósitos de Deus na sua vida, a primeira coisa que precisa fazer é crer, é acreditar. Na nossa versão em português, a tradução traz uma palavra que no original é um pouco diferente. O texto diz que ela viu que era formoso. Não falava de formosura física, não era que era um bebezinho lindo, não. Falava de algo que envolvia honra e propósito. A expressão hebraica é isso. Lá na frente, Estevão, o primeiro mártir, quando ele está se defendendo e contando a história do povo hebreu, ele vai dizer no livro de Atos, capítulo 7, 20, porque Moisés era formoso aos olhos de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que quando aquela mãe pega o seu filho, vê que é um menino, ela sabia que, ela acreditava que, ela cria que aquele menino não seria alimento de crocodilo. Aquele menino não seria alimento de hipopótamo, piranha, sei mais o que tem no rio Nilo. Ela sabia que aquele menino não seria nem escravo do povo egípcio. Ela sabia que aquele menino tinha nascido para um propósito. Ela acreditou. Joquebede, ela dá o primeiro passo para desfrutar dos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Todas as histórias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, e você pode pegar os heróis da fé, as heroínas da fé. O primeiro passo para eles desfrutarem dos propósitos de Deus na sua vida é crer.
Você começa com Abraão, o pai da fé. Deus faz um chamado para Abraão dizendo, sai do meio do seu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele creu. José no Egito, mesmo estando longe de todo mundo, creu que Deus tinha um propósito para ele. Não abriu mão do seu Deus, dos costumes do seu Deus. Continuou sendo fiel. Você vai ver um menino desde pequeno, chamado Samuel, chamado pelo nome pelo Senhor Jeová. Ele crê que Deus tinha um chamado profético para a sua vida. Você olhando para a Bíblia, você vai ver um homem chamado Eliseu, que é chamado para o ministério profético, e ele crê. Você vai ver um jovenzinho chamado Davi, ainda muito novo, é ungido como rei de Israel, ele crê. Você vai ver um Neemias, um copeiro do rei no Império Medo-Persa, ser chamado para fazer a diferença, ele crê. Você vai ver todos os personagens da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, primeiro passo, crer, acreditar naquilo que Deus está dizendo. É claro que o crer, ele é evidenciado por um segundo passo. A segunda lição que você precisa ter nessa noite, para desfrutar dos propósitos de Deus, é crer e superar os desafios agindo. Superar os desafios agindo. Falei desses heróis da fé. Você vai ver que Abraão, ele crê, mas ele não fica esperando. Bom, Deus aparece para mim, diz para mim sair do meio da minha terra, da minha parentela, que eu vou ser pai de multidões. A minha esposa já passou dos 70. Eu também. E aí? O que vai acontecer? O crer gera movimento. Abraão creu, ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que ele acreditava que o Senhor levaria. E lá, desfruta da bênção de Deus. Atitude. Você, por exemplo, vai ver um José. José acreditou que Deus tinha dado aquele sonho para ele. E quando ele conta para os seus irmãos, ele tinha convicção. Mas ele agiu. Ele continuou firme no seu Deus. Tudo que vinha à mão para fazer, fazia com excelência, mesmo em terra estranha. Citei Samuel, recebeu um chamado profético de Deus. Samuel, desde menino, crescia em graça e sabedoria, diante dos homens e diante de Deus. Samuel se envolveu nos estudos da Sagrada Escritura. Samuel sabia que Deus tinha um chamado para ele, então ele fazia as coisas certas, conforme os planos de Deus para a vida dele. Citei Eliseu. Eliseu recebe um chamado através do profeta Elias. Elias chega, coloca a capa dele nas costas de Eliseu e diz, eu estou indo, meu amigo, você vai dar continuidade ao ministério profético em Israel. Eliseu, o que ele estava fazendo naquela hora? Ele estava com as suas juntas de boi, arando a terra. Ele diz, deixa eu dar um beijo no meu pai, me despedir da minha mãe, eu creio que Deus está me chamando, estou tomando uma atitude. Ele quebra todos os seus equipamentos, mata os seus bois, dá aos pobres necessitados aquilo que ele tinha e vai, dá um passo de fé. Falei também de Neemias. Você vai ver um Neemias que, ao receber informações de como estava a terra de Jerusalém destruída, o muro destruído, toma uma atitude. Vai falar para o rei dizendo, rei, é o seguinte, é assim, assim, assim. Não tem como eu estar no meu ninho, na minha zona de conforto. Eu estou bem, tenho confiança do Senhor, estou na maior regalia, como do bom e do melhor, mas há um chamado aqui no meu coração ardendo. Há um propósito maior. Eu preciso fazer alguma coisa pelos muros de Jerusalém, pela cidade de Jerusalém, pelo povo que está lá padecendo. Toma uma atitude e recebe a bênção de Deus, vai, guerreia e reconstrói os muros. Você vai ver, por exemplo, Davi. Davi, ele recebe um chamado para ser rei de Israel. É um ungido muito novo. E quando tem a oportunidade de agir, ele age. Mata o gigante Golias, mas o tempo todo ele acreditava que Deus tinha um tempo certo para acontecer. Momento nenhum, ele se levanta contra o rei Saul, aguardando a promessa de Deus, fazendo aquilo que era para ele fazer. A mesma coisa acontece na vida dessa mulher, Joquebede. Joquebede sabia que Deus tinha um propósito para aquela criança. Era formoso aos olhos de Deus. Não é um acidente, não nasceu por acaso, Deus tem um propósito para a vida desse menino.
Próximo passo, agir. Vou cuidar. Não vou entregar. Vamos esconder, vamos dar um jeito, vamos superar os desafios, vamos superar a circunstância, e Joquebede vai cuidando daquela criança. Eu imagino quantos momentos de tensão essa família viveu, porque era muito simples o decreto naquela época do faraó. Faraó era visto como uma divindade no Antigo Egito. Ou seja, desobedecer o faraó, morte. Às vezes da pior maneira possível, simples assim. Desobediência é morte. Aquela família inteira corria o risco de serem mortos, mas tomaram a decisão de lutar pela promessa que eles acreditavam na vida daquele menino. Guardaram, esconderam Moisés. Só que chega um momento que os nossos esforços, aquilo que era para a gente fazer, já deu. A gente tem que dar um passo a mais. E o passo a mais é entregar aos cuidados de Deus. É se entregar totalmente para Deus. É dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Esse é o passo mais difícil para a gente desfrutar os planos de Deus na nossa vida. É entrega total. É literalmente sair do controle e dizer, Deus, guia. Deus, está nas tuas mãos. Deus, faça conforme tu desejas. Você já parou para pensar, colocar um menino sozinho, num cestinho, num rio? Eu já estive no Rio Nilo. Não nadei lá, porque eu sei que tem crocodilo. Você já imaginou isso? Você colocar o seu filho ali, num cestinho, não sabendo para onde a correnteza vai levar, não sabendo os riscos que podia correr, mas vai. Joquebede sabia do cuidado de Deus sobre aquela criança. Ela vai. Escute o que eu vou te dizer. Na nossa vida, a gente se esforça, a gente batalha, a gente quer alcançar propósitos, sonhos e assim por diante. Agora, muitas vezes, para a gente confiar, mostrar que estamos na dependência de Deus, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas muito importantes na nossa vida. Joquebede, ela tinha ali o seu filho na mão, mas ela sabia que para que uma nação inteira ganhasse um libertador, ela tinha que abrir mão. Para que os sonhos de Deus se cumprissem na vida dela, ela tinha que abrir mão. A gente pode colocar entre aspas aqui até a palavra perder. Não é o perder. A gente pode usar essa expressão. Ela estava perdendo um filho para Israel ganhar um libertador. A mesma coisa a gente vê na história de Ana. Recebe Samuel, o pedido que ela tanto fazia ao Senhor. Mas ela diz, eu vou entregar para ti, ó Deus. E se torna um grande homem. Comece para você, papai e mamãe, se coloca no lugar dessas mulheres. Sempre que nós apresentamos um filho aqui no altar, o papai e a mamãe estão dizendo, Deus pertence a ti. Deus guia. Deus, que a tua vontade aconteça. Que realmente essa criança se desenvolva para cumprir o propósito que tu tem para essa vida. Quando você abre uma empresa, você precisa entender que o propósito vai muito além daqueles sonhos egoístas pessoais. Há propósitos muito maiores de abençoar vidas,
naquela atitude que você tomou. Todas as áreas da nossa vida são assim. Quando nós entregamos, nós estamos dando um passo difícil, mas determinante para o sucesso. Essa entrega, ela é acompanhada por algo extremamente importante, o relacionamento com Deus. Quando nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus, o poderio do nosso Deus, a força do nosso Deus, a capacidade do nosso Deus, a entrega total das nossas vidas se torna algo quase que impossível, difícil. Mas quando eu conheço, quando eu sei do agir dele, eu posso descansar. Eu tenho certeza que naquele momento que Joquebede estava com aquela criança no seu colo, para colocar naquele cestinho, passou na mente dela a história dos outros pais da fé, os seus ancestrais. Abraão saiu da terra e Deus o abençoou, cumpriu as suas promessas. Veio Isaac, tentaram destruir Isaac, taparam os seus poços, mas Deus abençoou, se tornou poderoso, se tornou grande. Veio tudo aquilo que os irmãos de Davi fizeram, de José fizeram para ele. O traíram, o venderam, o enganaram, mas ela viu, ela sabia o cuidado de Deus na vida de José. Anos depois, lá estava ela, entrega ou não entrega? Joquebede coloca aquele menino no cesto e solta. Pede para sua filhinha acompanhar. E a resolução disso é algo maravilhoso. Porque quando nós entregamos a nossa vida, os nossos filhos, o nosso negócio, o nosso casamento nas mãos do Senhor, Ele faz muito melhor do que a gente poderia fazer com as nossas próprias forças. Coincidência ou providência? A correnteza leva aquele cestinho lá aonde a princesa tomava banho. A correnteza leva aquela criança na velocidade certa, para que quando a princesa, no exato momento que ela fosse tomar banho, o cestinho chegasse. Os estudiosos, arqueólogos, como por exemplo, um dos brasileiros mais reconhecidos, Rodrigo Silva, ele diz que quando foi estudar no Egito, eles foram tentar descobrir quem era essa princesa. E nos registros egípcios, que estão guardados no Museu do Cairo, eles descobriram que essa princesa era estéril. E clamava aos deuses locais, um dos deuses era o rio Nilo, uma providência. Será que isso é coincidência? Isso é providência. No momento que ela estava tomando banho, as águas do Nilo trazem um cestinho. Ela sabia que era filho de hebreu, mas naquele momento, o coração dela já foi tocado por Deus. Não para entregar para o faraó matar, mas para cuidar, para zelar. Quando Joquebede, ela disse: Senhor, toma conta. Senhor, estou entregando. Senhor, eu vou fazer a sua vontade. A história daquela mulher e daquela família muda. A partir daquele momento, Joquebede deixa de ser escrava para ser remunerada para cuidar do próprio filho. A princesa diz para a menina: eu quero que você arrume uma ama de leite para esse menino. Chame lá. Vem a mãe Joquebede. E a princesa diz: a partir de hoje, você vai amamentar, cuidar desse menino. Eu quero que você fique com ele. E quando ele for grande, você me devolve. E todo mês na sua conta bancária, você vai ver lá um saldo, para você dar um melhor para esse menino. Isso é a providência de Deus. Quando Deus guia, quando Deus realmente pega aquilo que você entregou, Ele faz o melhor. Não tinha como aquele menino receber as instruções divinas, o conhecimento do Deus dos hebreus,
se ele não passasse os primeiros anos da sua vida ouvindo isso ali, de Joquebede, de Anrão, de Arão, de Miriam. Deus tinha um propósito para aquele menino. O desafio do seu tempo era de um libertador para livrar o povo da opressão lá do Egito. Joquebede viu naquele menino a solução. Viu naquele menino alguém para cumprir os projetos de Deus. Moisés foi muito, muito, muito mais longe do que o Joquebede e Anrão e Arão e Miriam podia imaginar naquele momento. A palavra de reflexão para as nossas vidas hoje é essa: é entrega. É entrega. Se nós queremos ver os propósitos de Deus acontecerem na nossa vida, você precisa entregar aquilo que você agarrou com as próprias mãos, achando que do teu jeito é o jeito certo. O teu esforço foi importante até aqui. Só que chegou um momento de romper. Chegou um momento que você precisa reconhecer que já está cansando o ombro. Eu fico imaginando quantas noites mal dormidas de Joquebede, até ela botar no cesto e depois receber a bênção. Quanta preocupação, quanta aflição. Um soldado passava, fazia a fiscalização, o coração disparava. Tem gente aqui que está tentando fazer do seu jeito, no casamento até hoje, e a solução não aconteceu. Na verdade, o fardo das aparências está pesado, porque não flui mais naturalmente. Em vez de se amar, estão se suportando para manter a aparência. Aquele teu filho, aquela tua filha, que já faz anos que você vem ali tentando do teu jeito impor, ensinar, falar, brigar, mas você percebe que ele está começando a trilhar um caminho de rebeldia. O Senhor está dizendo para você: tua arma não é mais a língua, tua arma agora é joelho, é oração. Entrega, entrega, entrega. Talvez o seu negócio, você achou que as suas habilidades administrativas era que traria a solução. Só que você vai deitar a sua cabecinha no travesseiro e você não dorme. Tanto estresse, tanta preocupação, que já está até comprometendo a sua vida física e a sua família. O Senhor está dizendo: está na hora de entregar. Bota isso no cestinho. Deixa na minha mão. Faz do jeito que eu estou ensinando, que vai dar certo. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Eu não convivo com você todo dia. Eu não sei o que é tão precioso para você, mas que já está sendo um fardo. Não sei. Eu sei de uma coisa: que você precisa entregar. E precisa acreditar que quando está na mão de Deus, Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você que sabe que essa palavra foi para você, e eu sei que tem pessoas que chegaram aqui para ouvir essa palavra. Queria que você viesse aqui na frente. Nós já vamos orar nesse momento. Vem, pode vir. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não
Você está disposto a entregar? Pastor, esclareça uma coisa para mim. Quer dizer que eu não preciso mais ter aquele senso de responsabilidade? Não. Joquebede colocou, entregou, pediu: Miriam, vai acompanhando. Nós perdemos o controle. Não é a gente mais que dirige, mas vai junto. Olha, o entregar é isso. É você não mais querer fazer do seu jeito, mas é saber que aquele que controla as correntezas de um rio, aquele que controla a agenda de uma princesa, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle dos teus filhos, se você dá legalidade para Deus agir. E o entregar isso é dizer: Senhor, eu dou legalidade para Tu fazer do Teu jeito nessa situação. Papai e mamãe que está aqui, se você fizer isso, você pode ter certeza, o teu filho vai muito mais longe do que você chegou. Você pode ter certeza, no seu casamento, você vai desfrutar de momentos tão lindos como você nunca vivenciou antes. Escute isso que eu vou dizer: a saúde da tua família vai estar muito melhor do que jamais teve. Saúde física, emocional. Pastor, isso vale também para os meus negócios? Vale também para os seus negócios. Se esforce, faça a sua parte, mas em momento algum assuma o controle dizendo: eu vou ficar rico, para dar na cara do fulano que não acreditou em mim. Não. Já falei para vocês que os propósitos de Deus para as nossas vidas vai muito além de alimentar o nosso orgulho. Os propósitos de Deus para a nossa vida é para glorificar o nome dEle, cumprir os propósitos que Ele tem para nós, abençoar a gente, abençoar a vida. Vocês já aprenderam isso aqui? Daí sim vai dar certo. Essa palavra nasceu no coração de Deus para você que está aqui na frente hoje. E o Espírito Santo, se você deixar, Ele vai trazer clareza suficiente para você entender, passo a passo, a maneira que você precisa fazer. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. E nós como igreja, Senhor, declaramos a Tua grandeza e o Teu poder. Só Tu mesmo, Deus, para fazer de um menino que seria morto nas primeiras horas de vida um grande libertador e um dos maiores líderes que essa terra já conheceu. Só Tu, Senhor. Como é lindo ver a atitude dessa mãe que entregou nas Tuas mãos a herança, o bem dela. Aqui tem pessoas, Senhor, que hoje decidem fazer talvez aquilo que ainda não fizeram, romper os limites, soltar de vez esse cestinho e deixar nas Tuas mãos. Tu conhece cada vida, Tu conhece cada coração, Tu conhece cada situação colocada diante de Ti. E eu sei que para todas as pessoas citadas nessas orações, todas as vidas colocadas aqui, Tu tem um propósito, Tu tem um projeto. Faça, Senhor, o Teu querer, cumpra a Tua vontade. Nós abrimos mão para que a Tua vontade prevaleça. Leva, Senhor, na correnteza do Teu Espírito os nossos sonhos. Leva, Senhor, na correnteza do Teu Espírito os nossos desejos e cumpra o Teu propósito. Assim nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus.